Você estudou recentemente algo novo e esqueceu logo depois. A sensação de tentar recuperar as informações que você se esforçou para aprender e não conseguir acaba te frustrando. E eu acho que isso acontece porque existe uma única estratégia que você não está utilizando, que é uma estratégia para você utilizar durante os estudos, quando você estiver consumindo as informações. E nesse vídeo aqui eu quero te explicar que estratégia que é essa, e caso você estude ainda hoje, você vai conseguir utilizar essa técnica e ver aí a diferença na sua retenção. Você é novo por aqui? Meu nome é Adriano e nesse canal eu explico práticas autodidatas para você dominar qualquer assunto. Se esse assunto te interessar, considere se inscrever aqui no canal. Vamos começar destrinchando esse problema com esse primeiro ponto aqui. Reflita sobre o que você quer a ponto de esclarecer de forma escrita o seu desafio. Então, quando você não consegue memorizar alguma coisa, e isso daqui é coisa para curto prazo, tá? Antes de você se afundar em uma pesquisa, ou se sentir mal, ou ir atrás de vídeos, o que você precisa fazer é pausar um momento, pegar um papel e uma caneta e refletir de forma escrita para tentar esclarecer exatamente qual é o problema. Então, no ponto A, um exemplo aqui para você, você tem um desejo. Eu quero, por exemplo, toda vez que estudo, esqueço depois. Esse aí é o problema, né, do ponto A. E aí o ponto B é, eu consigo aprender o que eu queria aprender, seja uma habilidade ou seja uma competência. Então, consigo aprender normalmente, mas agora retenho na memória os assuntos estudados por mais tempo. Isso daqui é o quê? Eu tinha um problema, esclareci exatamente qual é o meu problema, fui atrás dessa específica solução, encontrei, desenvolvi a competência ou habilidade e aí agora eu resolvi o meu problema. O desafio que você vai encontrar quando você tem uma dúvida, por exemplo, em matemática, é você, por não saber exatamente qual que é a sua dúvida, você maratona uma playlist inteira, vê videoaulas de 1, 2 horas para tentar aprender aquela única coisinha, mas você fica cada vez mais ansioso, cada vez mais improdutivo, cada vez perdendo mais tempo, porque em nenhum momento você parou para desenhar exatamente qual é a dificuldade. Você só sabe que você tem uma dificuldade. Segundo ponto, o que as pessoas normalmente fazem e que não funciona. Isso daqui é importante, eu coloquei aqui, porque muitas vezes você quer memorizar, quer lembrar, quer reter o que você está estudando, mas você está fazendo muita coisa errada. O que a gente precisa é evitar fazer as coisas erradas e começar a fazer 1, 2, 3 coisas corretas, tá? Eu vou te mostrar elas daqui a pouco, mas olha só, você confundir memorizar com decoreba é um problema. Por quê? Porque apesar de ter um espaço para decoreba, entenda, decorar é quando você, por meio da repetição bruta, por meio de mnemônicos, por meio de estratégias de associação, consegue lembrar exatamente daquela informação. Então eu te dou um parágrafo, você decora o parágrafo e você consegue repetir esse parágrafo da primeira à última letra. Memorizar está ligado com aprender. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você memoriza uma informação, você não decorou ela. Você, por meio de associações, por meio de conexões entre várias ideias, entre o conhecimento prévio que você já tinha e o conhecimento novo, você formou associações que vão alimentar a sua sabedoria, que vão alimentar a maneira como você interpreta as coisas, estejam ou não associadas ao tópico geral daquele assunto. Percebe? Então, a memorização está ligada à conexão, uma coisa ligada a diversas outras. Decoreba é, por meio da repetição bruta, lidar com uma única informação. Outra maneira de entender é assim, quando eu decoro, a informação fica isolada na minha cabeça. Eu tenho apenas uma linha que puxa a informação para a memória de curto prazo. Quando eu memorizo, a informação está ligada a múltiplas outras linhas, digamos assim.
Então, quando eu quero relembrar dessa informação, eu consigo puxar de várias outras linhas. A próxima coisa que você não deve fazer é evitar a revisão. Tem gente que foge da revisão, não quer fazer revisão e pode ser porque você não sabe fazer. Se for o seu caso, comente aqui abaixo que eu faço um vídeo explicando como fazer uma boa revisão. Mas revisão é uma coisa que você faz todos os dias. É claro, é todo dia que você for estudar, né? Eu estudo 3 vezes por semana, então 3 vezes por semana você vai fazer a revisão. Pode fazer mais? Pode, mas não pode fazer menos. Isso daí, pelo menos, se você quiser seguir os meus conselhos aqui. E a terceira coisa é não analisar ou refletir sobre as estratégias utilizadas. Se você nunca sabe se as estratégias que você escolheu utilizar estão funcionando ou não, isso vai criar uma frustração que vai acabar fazendo você perder tempo. A gente quer evitar esses problemas criando formas de visualizar os resultados. Então, o resultado pode ser numérico, a quantidade de exercício, quantidade de acerto, quantidade de erro. Pode ser um resultado mais subjetivo também. Eu queria estudar e aprender esses tópicos, e aí eu passei por esses tópicos nessa semana, então eu consegui o meu objetivo, né? Tenha uma maneira de avaliar por meio da reflexão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai olhar os tópicos que você aprendeu e vai refletir. O tópico era isso, eu aprendi mesmo. Não, eu passei muito rápido, não consegui ver. É uma coisa bem mais como se você criasse uma redação interna, tá? Você está tentando discorrer sobre o assunto que você estudou naquele dia, naquela semana. Essa análise aqui eu ensino lá no curso a fazer uma vez por semana. Nessa semana que eu estou gravando, eu fiz 6 aulas mais ou menos explicando como fazer o planejamento semanal. E eu estou planejando agora atualizar a análise que você deve fazer uma vez por semana. E aí eu vou colocar o passo a passo por lá. Mas entenda nesse momento que a análise e a reflexão são coisas que você deve fazer 4 vezes por mês, uma vez por semana. Por quê? Porque é ela que vai fazer esse direcionamento entre o que você gostaria de alcançar e se você está indo na direção dele. Caso você esteja indo numa outra direção, por meio da reflexão você vai olhar e vai falar: nossa, eu estou indo no lugar errado, vou me ajustar. E aí você ajusta o planejamento para conseguir continuar naquela mesma direção. Então nesse vídeo eu estou te explicando algumas coisas bem avançadas e que geram resistência, né? Muita gente não quer fazer essas coisas e que vai te ajudar a lembrar daquelas coisas que você não consegue, você estudou e não consegue lembrar. E aí eu estou te dando ali os detalhes do que está acontecendo, do que pode estar acontecendo, do que você deve fazer. E começando a fazer hoje ainda você vai ver o resultado. Mas talvez o que você precise não é necessariamente desses detalhezinhos. Talvez o que você precise seja de um método meio que vai do início, do meio e do fim, que eu vou te explicar o que é esse início, meio e fim daqui a pouco, para te ensinar realmente a estudar. Talvez você não saiba estudar, talvez você não saiba aprender, ou como é que estuda, ou aprende, ou memoriza as coisas, eu não sei. Então, se esse for o seu caso, eu explico esse caminho, eu explico essa jornada no Fórmula Habilidade de Estudos. Lá eu te ensino a como ser mais produtivo nos estudos, tá? E como pegar essa produtividade para aplicar no seu aprendizado. Depois eu te ensino a entender o que você está estudando. Então, aquela coisa de, estou estudando e não está entrando nada na minha cabeça, entra no ouvido, sai no outro. Não consigo fixar essa informação, pelo menos até o ponto onde eu vou conseguir memorizar. Então, lá que a gente vai resolver isso, vou te explicar o que pode estar acontecendo e o que você deve fazer a respeito. E aí depois, memorizar. Eu entendi, prestei atenção, entendi, agora eu quero lembrar. Eu estou conseguindo lembrar, não estou conseguindo, o que pode estar acontecendo e o que fazer a respeito. O Fórmula Habilidade de Estudos, ele está numa nova versão, eu estou atualizando diversas aulas e você pode saber mais sobre ele vendo um vídeo exclusivo que eu gravei explicando como ele funciona. Coloquei aqui na descrição e também no comentário fixado. Então clica lá para você poder assistir e conhecer o Fórmula Habilidade de Estudos. Então, continuando, eu te mostrei o que não funciona, o que você não deve fazer e algumas coisas que você pode começar a fazer. Recomendo que você anote aí para implementar no seu aprendizado.
E aí você pode se perguntar, Adriano, o que eu devo fazer então? Eu quero lembrar, não estou conseguindo, o que eu faço? Eu vou te explicar agora. A gente pode entender que tudo que eu te falei era uma preparação para chegar nesse ponto do vídeo. Preste atenção no seguinte, o que vai funcionar para memorizar é fazer uma boa codificação. Talvez você não tenha ideia do que seja codificação. Então, entenda o seguinte, codificar são as ações, são as práticas que você faz para conectar. Imagina um quebra-cabeça, sabe o quebra-cabeça? Que é aquele joguinho que tem uma caixa, que tem um desenho na parte de trás e dentro da caixa tem um monte de peças. Essas peças, a ideia é você montar elas para fazer o desenho que está lá atrás da caixa. A codificação é como se fosse isso. As informações que você tem que estudar é como se fossem as pecinhas todas embaralhadas. E aí o seu objetivo é montar as pecinhas para que você tenha a imagem que é o aprendizado que será memorizado. Isso daqui é essencial que você entenda e saiba, estudante, porque quando você sabe codificar, você entende que não existe aprendizado rápido, no sentido de vou ver vários vídeos acelerados, vou ler vários livros e não sei o quê. Por quê? Porque a codificação exige que você use uma coisa chamada carga cognitiva, ou seja, você vai ter que conseguir meio que na força bruta emendar ideias. E para você emendar as ideias, você precisa segurar as ideias na cabeça. E aí muita gente, por falta de treino ou costume, não consegue segurar as ideias. Aí a gente faz o quê? Tenta segurar essas ideias no papel. Para segurar as ideias no papel, você tem que, identificar quais são as ideias, colocá-las no papel. Olha só, quando você faz isso de maneira linear, enchendo o papel de palavras, fica muito difícil você identificar qual que é a ideia central, a ideia-chave que você vai colocar junto com a outra, que você vai emendar e vai formar aquela ideia, que você vai estabelecer, entender as conexões entre outras coisas, saca? Então, por isso que é tão difícil de uma pessoa que está saindo do ensino normal começar a estudar como autodidata. Porque, codificar é o quê? Você vai pegar as ideias, vai colocar no papel. E aí a pessoa enche o papel de palavras. Não é para fazer isso. É para você olhar, entendi. Então essa é a palavra central. Isso quer dizer que aí ele reflete. Então eu ligo isso com aquilo. Pode ter ficado um pouco complexo, ou pelo menos a minha competência em explicar não tenha ficado clara, mas quando você codifica na prática, você pode usar essas 3 técnicas aqui. E aí vai facilitar um pouco o que eu tentei explicar ali no meu exemplo. Primeiro são as técnicas de anotações. Diversas técnicas você pode utilizar. A ideia aqui é você tentar jogar as ideias de maneira organizada. Por quê? Porque uma técnica de anotação, ela tem uma organização. Então, é o mapa mental. Então tem uma ideia central no centro, aí você tem que puxar os ramos, tem que colocar poucas palavras, até 4 palavras, e aí você vai dividindo esse tópico em palavras-chave principais, tem a adição de ícones, de imagens, de cores, entendeu? E essa regra, ao seguir essa regra, você se impõe esse trabalho de ter que pensar qual é a palavra-chave principal dessa ideia, desse texto que eu estou lendo. E isso vai auxiliar no seu processamento, te ajudando a codificar as informações da sua memória. Outra técnica que você pode utilizar é o pré-estudo. O pré-estudo é basicamente um estabelecimento de uma estrutura. Então, imagina aquilo que eu te falei de memorizar ser igual a conectar ideias. Imagine várias ideias conectadas na sua frente. Você vai ter ali basicamente um mapa. Então, quando uma ideia nova está sendo apresentada para você, você está ali no momento onde você está sendo exposto pela primeira vez àquela ideia, você está montando essa estrutura. Imagina só se você monta a estrutura antes e agora só tem que se preocupar em entender as ideias, em codificar. Seria bacana, não seria? Seria interessante? Seria proveitoso? Então, a gente tenta fazer isso com o pré-estudo, onde você vai montar essa estrutura na sua cabeça. Adriano, como fazer isso? Você vai estudar essa coisa aí, sei lá, matemática, matrizes. E aí você vai rapidamente, antes de estudar mesmo, se a matriz fosse um copo de vidro e você jogasse ela no chão, quais seriam os tópicos, né? Quais seriam os cacos dessa ideia? Ou seja, você precisa pesquisar os pedaços principais que compõem esse conceito. É como se fosse um índice. Pensa um índice. Você tem a ideia principal e vários subtemas que compõem em conjunto aquele tema principal. E aí você busca isso e cria isso num papel.
Isso daí é uma maneira de fazer um pré-estudo. Eu estou preparando também um pré-estudo mais avançado lá para os alunos, mas isso daqui já vai te ajudar demais, já vai te ajudar a preparar o terreno para que quando você for estudar, você já, entendi, aí eu conecto isso na minha cabeça. E a técnica final do vídeo de hoje é essa daqui, ó. No momento da aquisição, você precisa parar de pular a cabeça aqui, ó. Pular a cabeça. Como assim? Você pega o material, presta atenção e faz a anotação. Não é isso que é para você fazer. É você, primeiro, material, ir para a cabeça, onde você vai pensar, refletir e depois você vai para a anotação. Tá certo? Quando você consegue fazer isso daqui, vai ficar muito mais fácil. Eu entendo que fazer isso numa aula ao vivo é difícil. Então, talvez numa aula ao vivo você tenha mesmo que ir do material para anotação. Mas depois da aula, você vai ter que fazer o processamento, tá? Que eu chamei aqui de cabeça, mas entenda aí que é o processamento. E aí é onde você vai pegar ideia por ideia e vai refletir, vai pensar, vai raciocinar, vai comparar, vai mexer com essas ideias, que é aquela ideia lá do montar o quebra-cabeça, tá? Se você não faz essa montagem do quebra-cabeça, muitas das coisas que você estudou será esquecida. E o que também faz você esquecer das coisas que você estuda é não se atentar à curva do esquecimento. Nesse vídeo aqui eu explico o que é a curva do esquecimento e quais são as técnicas que eu recomendo que você utilize para vencê-la. Muito obrigado pela sua atenção. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!